Bom dia, alunos! Tudo bem? Espero que estejam todos bem, acompanhando nossas aulas de revisão. Para hoje, vamos falar de grandezas químicas, então é preciso que você tenha por perto uma tabela periódica, nós vamos precisar de vez em quando. As grandezas químicas são as unidades de medida que usamos para medir quantidade de matéria. Nós já vimos o que é quantidade de matéria e agora, hoje, vamos ver os tipos, as formas diferentes de medir quantidade de matéria. Massa atômica, massa molecular, massa molar, o mol, número de massa, volume molar. Essas são as unidades e as quantidades que nós vamos ver hoje. Você sabe que temos medidas, unidades de medida para tudo nessa vida. Por exemplo, o tempo ele pode ser medido em segundos, horas, dias, meses, séculos, depende do que você quer medir. Então, para medir quanto tempo terá uma aula, eu não posso usar séculos. Para medir a idade de uma pessoa, eu não posso usar segundos. Então, para cada medida, uma unidade de medida apropriada. Nós medimos o tamanho das coisas, eu posso usar quilômetros, eu posso usar milímetros, depende daquilo que eu estou querendo medir. Nós temos medidas como polegada, pé, certo? Temos medidas de volume, mililitros, litros, temos medidas de temperatura, podemos medir muitas coisas, até a velocidade do carro que a gente anda, o consumo de gasolina, tudo tem uma unidade específica para medir. Essas medidas, elas são padronizadas. Por exemplo, o quilograma e o metro são dois objetos que são considerados padrões e estão guardados no museu em Londres. O segundo também é uma medida padronizada, criada pelo ser humano, equivale ao tempo que a luz demora para percorrer uma determinada distância, que eu não sei de cor. Mas são medidas criadas, inventadas pelo ser humano e padronizadas. A temperatura também. Você sabe que quando Celsius criou o termômetro, ele usou como padrão a temperatura que a água congela, 0 graus Celsius, e a temperatura em que a água ferve, e estabeleceu os limites inferior 0 e o limite superior 100, e dividiu a escala em 100 pedaços, certo? Então, criações humanas usadas para medir eventos. Por exemplo, o dia, nós usamos como referencial teórico a rotação da Terra. Ficou compreendido que são unidades de medida? São criações, são formas que o ser humano inventou para ter medidas, para quantificar os fenômenos e os objetos. Coisa diferente são as quantidades. Gente, perceba, existem quantidades que são expressas não em números, mas em palavras. Por exemplo, par. Par significa 2 unidades. Não é uma unidade de medida, é uma quantidade. Acontece que existem objetos que são medidos, que são em par. Por exemplo, brincos. Brincos são vendidos em par, sapatos. Então, usamos a palavra par para expressar a quantidade 2. O mesmo com a dúzia. Normalmente, a gente compra ovos, banana, laranja em dúzias. Não é uma unidade de medida, é uma quantidade. Quando eu falo dúzia, você entende que é um número 12. Assim, o mesmo para unidade, dezena, centena, milhar. É uma palavra, porém expressa uma quantidade, um número. Por exemplo, resma. O que é resma? Resma significa 500 unidades e é a forma mais comum de comercialização de folhas de papel. Mas resma não é uma coisa, é uma quantidade, é um número, significa 500. Você já ouviu falar em grosa? Grosa
É uma dúzia de dúzias. São 12 dúzias. É a forma como se comercializa, por exemplo, lápis por grosa. Dentro dessa caixa tem 12 caixas e cada caixa menor tem 12 lápis. Tá certo? Neste grupo está o mol. O mol não é uma unidade de medida. O mol é uma quantidade. Como essa aula é de revisão, eu sei que você já conhece o mol, eu sei que você sabe que o mol significa 6 vezes 10 a 23, ou 600 sextilhões, como você queira. Do mesmo jeito que para sapatos nós usamos a unidade par, do mesmo jeito que para papel nós usamos resma e para lápis usamos grosa, para átomos e moléculas, a quantidade normal da gente trabalhar é 1 mol. Ficou claro, gente? Bom, vamos começar fazendo uma pequena revisão. Aqui eu tenho o modelo Rutherford para o átomo de carbono, isótopo 12, aquele clássico. No núcleo temos 6 prótons e 6 nêutrons e a eletrosfera. Lembrando que a eletrosfera, os elétrons têm massa desprezível. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós vimos no primeiro ano que um elétron é 1.300 vezes menor do que o próton. É uma mosquinha voando ao redor de uma melancia. É muito, muito ínfimo, tem massa desprezível. Nós costumamos representar os átomos, em vez de ficar fazendo um desenho, com essa simbologia aqui do lado, onde eu boto o átomo, o símbolo do átomo, a letra, as duas letrinhas, e acima o número de massa e abaixo o número atômico. O número atômico é o número de identidade do elemento. Então, 6, que é o número do carbono. O que é o 6? É o número de prótons. É o número atômico, é o número de identidade. Eu sei que é o carbono porque tem 6 prótons. Se tivesse 7 prótons, era o nitrogênio. E se tivesse 8, era o oxigênio, certo? Eu sei que é o carbono por causa desse número atômico. E o número de massa? O número de massa é a soma de todas as partículas que tem no núcleo. 6 prótons mais 6 nêutrons, 12 partículas. Tá recordado? Ótimo. Então, recordamos número de massa, número de partículas que existe no núcleo do átomo. Um outro conceito diferente, mas que muita gente confunde, é massa atômica. Número de massa não é massa atômica. Número de massa é um número, é uma quantidade. Massa atômica é uma unidade de medida, é massa, igual a gente viu lá no slide anterior. Massa, volume, ou seja, grama, quilômetro, quilômetro por hora, século, são quantidades, unidades de medida. Então, massa atômica, tá bom? Bom, vejamos, nós temos átomos de todos os tamanhos, são mais de 100, desde o mais pequenininho, que nem o hidrogênio, que só tem uma partícula no núcleo e um elétron girando em volta, até átomos imensos como os transurânicos, que têm 300 partículas no núcleo. Aqui eu vou só até o neônio e já é bem maior do que o hidrogênio. Agora imagine você uma situação assim bem maluca, que existisse uma pinça atômica capaz de pegar apenas um átomo do carbono, por exemplo, e colocar numa balança. Imagina essa situação hipotética. Se você lembrar do slide anterior, você vai saber que a estrutura que realmente representa a massa do átomo é o núcleo. Por quê? Porque elétrons têm massa desprezível. Por isso a confusão. Muita gente confunde número de massa com massa atômica. Sim, são quantidades que têm conexão. Uma coisa representa a outra, mas são medidas diferentes. Um fala da quantidade de partículas no núcleo, o outro fala da massa que essas partículas têm.
tá bom? Bom, como foram criadas todas aquelas unidades de medida que a gente falou lá no primeiro slide, metro, milímetro, micrograma, quilograma e graus Celsius, tudo foi criado, e foi criada uma unidade para medir a massa de átomos também, unidade de massa atômica. A gente chama de UMA ou simplesmente U. Essa também foi criada pelos cientistas na tentativa de medir a massa de um único átomo. Foi usado como padrão o isótopo do carbono 12. E a definição de unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12. Certo? Então, por exemplo, o hidrogênio, que só tem uma partícula no núcleo. Qual será a massa deste átomo de hidrogênio? 1. Veja, vou repetir. Se o carbono, que tem 12 partículas no núcleo, foi usado como padrão de massa atômica e a referência é 1/12 dessa massa do carbono, eles estão querendo dizer que cada partícula do núcleo terá a unidade 1. O hidrogênio, que só tem uma partícula no núcleo, terá massa atômica 1U. O hélio tem 4 partículas no núcleo. Qual vai ser a massa atômica do hélio? 4U. Vamos continuar. O átomo de flúor tem 9 prótons e 10 nêutrons. Ao todo, tem 19 partículas no núcleo. Qual é a massa atômica do flúor? 19U. O sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons. Ao todo, são 23 partículas no núcleo. Qual será a massa do sódio? 23U. Está na cara por que os alunos confundem número de massa com massa atômica. Eles estão claramente relacionados. O que não pode confundir é o conceito. Uma coisa é quantificar o número de partículas no núcleo. Outra coisa é pensar numa massa e numa unidade de medida de massa, certo? Só por curiosidade, esta unidade de massa atômica ela foi definida mesmo, como assim, cientificamente, né? Não é uma experiência, é um conceito, foi criado, mas ela foi definida mesmo em 1961. Gente, se vocês pensarem, não faz tanto tempo assim. Euzinha nasci em 1966. Então, vocês têm muitos professores que nasceram antes disso. Tá? Esse conceito ele foi definido mesmo há pouco tempo, tá bom? Bom, hoje em dia a gente usa esse conceito mais didaticamente, porque já temos tecnologia para medir a massa dos átomos. Usamos o espectrômetro de massas. A gente continua usando o carbono 12 como referencial teórico. Porém, todos os outros elementos, as massas são medidas em comparação ao padrão do carbono 12. Mas usamos um equipamento muito interessante. Esse equipamento consiste em se colocar o elemento que está querendo medir a massa numa câmara com vácuo. Isso faz com que ele entre em estado gasoso. Vocês sabem que não é só o aumento da temperatura que faz a substância passar para o estado gasoso, a diminuição da pressão também. Então, abaixa-se bastante a pressão, a substância, o elemento, entra no estado gasoso. Ele entra numa câmara, numa segunda câmara, onde a pressão é mais baixa ainda, porém existe um filamento aquecido, bem quente, que ioniza, arranca elétrons. Pode ser molécula, pode ser átomo, o que for. Arranca os elétrons. Depois ele passa por fendas, esses slits são fendas. E essas fendas fazem com que os átomos passem e entrem como se fosse uma linha.
uma metralhadora, sabe? Assim, eles entram um atrás do outro, porque são fendas muito fininhas. Esse terceiro pedaço do equipamento é um tubo curvo. E no meio desse tubo, eles colocam um campo magnético muito forte. O que acontece é que as partículas mais pesadas, elas sofrem um maior desvio. Então, elas vão chegar depois no detetor, que é a última etapa desse equipamento. O detetor, então, ele vai sentir a chegada dos átomos e ele vai medir o momento em que chega e a intensidade, ou seja, a quantidade de átomos que bate. Então, por exemplo, o cloro. Foi descoberto que o cloro, na verdade, todas as amostras de cloro continham 2 isótopos. E quais isótopos eram com esse equipamento? Qual é o cloro que chega primeiro no detetor? O mais leve é o cloro com massa 35. Veja que no espectro de massa do cloro dá um sinal forte em massa 35. E depois chega o segundo tipo de cloro, o isótopo 37, porque como ele é mais pesado, ele sofre um desvio maior, chega depois no detetor e chega com um sinal mais fraco. O que se concluiu? Que são 2 isótopos e que o isótopo de massa 35, ele tem uma abundância maior, uma abundância relativa. A gente hoje em dia sabe que são 75% de cloro 35 e 25% de cloro 37, graças a esse equipamento. Se você voltar aqui na tabela de isótopo e massa em U, você verá que o único que está com o número inteiro é o 12. 12 é o carbono, porque ele é o nosso referencial. É com ele que fazemos a calibração do aparelho. Então, antes de fazer a análise de qualquer outro elemento, passa-se o carbono para registrar aqui no espectro a posição 12, que é o nosso referencial, nosso padrão. E depois passa-se a segunda amostra que quer ser analisada. Você vê que tem números com muitas casas, né? Casas decimais, centesimais, milesimais, milimesimais e por aí vai. Essa precisão só é possível graças ao aparelho, o espectrômetro de massa, mas o que ele fala para a gente? Que aquele conceito inicial de que cada partícula do núcleo teria massa 1U, redondo, certinho, não é bem a verdade. Podemos pensar em o próton é um pouco mais leve, o nêutron é um pouco mais pesado do que 1U. Na prática, no dia a dia, nós usamos o número inteiro. A gente não usa esses números com casas decimais. Nós vamos usar massa do hidrogênio, 1. Massa do flúor, 19. Massa do fósforo, 31. Acontece que para esses casos de isótopos com abundâncias relativas muito grandes, aí teríamos que ter um pouquinho de cuidado. Você pode ver na sua tabela periódica que está escrito 35,5 para o cloro, para o cobre e para outros que eu não lembro aqui de cor. Devemos usar a média ponderada das massas dos isótopos. Eu não vou falar disso hoje aqui na aula porque tem uma explicação muito boa lá na nota de aula e lá tem mais exercícios que eu não teria tempo de fazer aqui, tá bom? Então, essa é a explicação por que as massas atômicas que vemos na tabela periódica são esses números com tantas casas decimais. Centesimais, milesimais, porque são valores obtidos experimentalmente, tá bom? Bom, então agora que a gente já sabe a massa dos átomos, que alguém já perdeu horas fazendo uso do espectrômetro de massas para obter esses valores, agora que já sabemos que nós vamos usar os números inteiros, vamos arredondar,
Podemos, então, saber não só as massas atômicas, mas as massas moleculares, porque molécula nada mais é do que um agregado de átomos. E se eu sei a massa dos átomos que compõem, eu sei a massa da molécula. Então, agora a sua tarefa é calcular a massa molecular para a água, a massa molecular para o NH3 e a massa molecular para o CH4. Imagine que você tem uma pinça molecular capaz de catar uma molécula de água apenas e colocar numa balança fictícia. Qual seria a massa de uma molécula de água? Faça suas contas e confira as minhas contas para ver se está tudo certo. Para a água, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Somei as massas desses 3 átomos, deu 18U. Para a amônia, é 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Somei as massas desses 4 átomos, deu 17U. E para o metano, 1 carbono e 4 hidrogênios, somei as massas desses 5 átomos e deu 16U. Confere? Veja, eu continuo utilizando a unidade U. Não foi criada uma unidade de massa molecular. Faz sentido, eu tenho uma unidade de massa atômica, eu estou somando massas de átomos, continuamos com a mesma unidade, tá bom? Sem drama. Essas contas podem ficar um pouco mais complicadas, é só treinar que você não vai errar. É matemática. Então, gás carbônico, 1 carbono e 2 oxigênios. 1 carbono 12, 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32, 44U. Para o ácido fosfórico, são 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. São 8 átomos, tem que ter cuidado na hora de fazer a conta. Então, por exemplo, 4 oxigênios, 4 vezes 16, 64 unidades. Então, ao total, 98 unidades de massa atômica. Certo? É a massa da molécula, massa molecular. Para o carbonato de alumínio, mais cuidado ainda. São 2 alumínios, 3 carbonos e 9 oxigênios. Então, uma calculadora aí do lado ajuda muito na hora de fazer a conta, tá bom? Então, você veja que eu posso ter massas moleculares bem altas e massas moleculares bem pequenas. É só ver o aglomerado de átomos. Acontece que no dia a dia, essa unidade de massa atômica não serve para nada. É muito teórico e eu não tenho nem a pinça molecular, nem a balança molecular. No dia a dia, a nossa unidade de medida de massa é grama. O que a gente tem no laboratório? Balança, certo? Como resolver esse problema? Quem resolveu esse problema foi Amadeu Avogadro, um cientista do final do século XIX, início do século XX. Ele morreu bem no iníciozinho do século XX. E ele teve um pensamento muito simples. Eu sei que um átomo de carbono tem massa 12U. Quantos átomos de carbono eu tenho que juntar para chegar em 12 gramas? Porque eu estou vendo grafite, eu sei que o grafite existe, eu sei que ali tem um monte de átomos de carbono. Mas quantos eu tenho que juntar para formar 12 gramas de carbono? Ninguém sabe, né? Ele usou esse mesmo raciocínio para os átomos de hidrogênio. Por exemplo, um átomo de hidrogênio tem massa 1U. Aí ele pensou, se eu juntar X átomos de carbono vai dar 12 gramas, se eu juntar esse mesmo número de átomos de hidrogênio, vai dar 1 grama. Porque o átomo de hidrogênio é 12 vezes menor do que o átomo de carbono. E ele foi pensando, é tudo proporcional. Então, se eu juntar esse mesmo número de átomos de oxigênio, vai dar 16 gramas. Se eu juntar esse mesmo número de átomos de sódio, vai dar 23 gramas. Mas, afinal de contas, quanto é esse número? O Avogadro nunca soube. Ele morreu muito antes da gente conseguir mensurar esse número.
Fez alguma falta para ele? Não. Vamos usar o mesmo raciocínio para massa molecular. Se uma molécula de água tem massa 18U, se eu juntar esta quantidade de moléculas de água, vai dar 18 gramas. Se eu juntar essa mesma quantidade de moléculas de gás carbônico, vai dar 44 gramas. E se eu juntar essa mesma quantidade de moléculas de hidróxido de sódio, vai dar 40 gramas. Mas que número é esse? Sério, fez alguma falta para Avogadro? Não, é por pura curiosidade que hoje em dia nós sabemos que esta quantidade, que ele chamou de mol, é de 602 sextilhões. Mas não ia fazendo a menor falta. Gente, mol não é a abreviatura de molécula. Mol vem do grego e significa quantidade. A palavra molécula também vem desse mesmo radical grego, quantidade. Molécula é diminutivo, é pequena quantidade, ok? Então, voltando. O mol é um número, é uma quantidade, igual par, igual grosa, igual dúzia, igual resma. É uma quantidade. Toda vez que eu junto esta quantidade, eu chamo de mol. Do mesmo jeito que usamos par para brincos e sapatos, usamos resma para papel, folhas de papel, o mol é uma quantidade adequada para átomos e moléculas. Eu não vejo nenhuma outra utilidade para o mol que não seja para quantidade de átomos e moléculas. Mas você já sabe lidar com isso e você sabe que o mol é uma quantidade, então eu posso usar essa quantidade para medir quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de íons, certo? Não importa. Toda vez que eu juntar 1 mol de átomos de carbono, 12 gramas. E 1 mol de átomos de enxofre, 32 gramas. Ou seja, o mol, essa quantidade gigante, me permite trabalhar em grama e não em U. Grama é a minha realidade do laboratório. Quando você junta 1 mol de moléculas de água, 602 sextilhões de moléculas de água, 18 gramas. Esse aqui é o álcool, etanol. 1 mol de moléculas de etanol, 46 gramas. Como é que eu sei? Eu tenho uma tabela periódica que me diz que a massa do carbono é 12. Eu tenho 2 átomos de carbono. Eu sei que o hidrogênio tem massa 1. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio. E eu sei que a massa do oxigênio é 16. Eu tenho 1 átomo de oxigênio. Soma isso tudo. Quanto deu? 46. Se eu estivesse trabalhando com uma molécula, eu diria que a massa é 46U. Como eu tenho 1 mol de moléculas, uma quantidade gigante, eu já posso trabalhar em grama, correto? Essa daqui é a glicose e essa daqui é a sacarose. Se você ainda não sabe a diferença entre um e outro, aguarde que ano que vem você vai entender completamente as diferenças, tá bom? Aqui ele está falando de íons, porque ele está falando de substâncias iônicas. Então, por exemplo, no NaCl, eu tenho o Na e eu tenho o Cl, 2 íons. Então, quantos mols de íons? Correto? Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos fazer bastante exercícios disso depois, tá bom? Então, resumindo, a massa de 1 mol vai se chamar massa molar. Então, nós temos a massa de um átomo, massa atômica. Massa de uma molécula, massa molecular. Agora, quando a gente tem o agrupamento gigantesco, aí se chama massa molar, massa de 1 mol.
A quantidade de matéria, então, será medida com a quantidade mol. Por definição, mol é um conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. Lembra do par? Lembra da dúzia? Eu tenho uma dúzia de chinelos de praia. Eu posso ter uma dúzia de qualquer coisa. Mol é uma quantidade, então é unidade de qualquer coisa. Mas só é usado em química. Então, ele é equivalente à massa atômica ou à massa molecular, mas expressa em gramas. E será chamada não mais de massa atômica e não mais de massa molecular, mas será chamada de massa molar. Átomo-grama é uma definição que quase não se usa mais, mas se vocês virem por aí, o que significa átomo-grama é aquela massa atômica expressa em grama, ou seja, é a massa molar para átomos. É a massa de 1 mol de átomos. Antigamente se chamava átomo-grama. Molécula-grama, mesma coisa, não se usa mais, mas significa a massa molar de uma molécula. Quando eu estou falando da molécula isolada, eu chamo de massa molecular. Quando eu estou falando do conjunto de 1 mol de moléculas, eu chamo de massa molar. Antigamente, essa massa molar era chamada de molécula-grama. Não se usa mais, tá bom? Bom, Avogadro trabalhava com gases e ele teve uma sacação sensacional. Ele estava trabalhando com gases tipo hélio, oxigênio, amônia. E ele fez uma observação muito interessante. Vejamos, toda vez que ele trabalhava nas condições normais de temperatura e pressão, algo muito interessante acontecia. Vamos começar primeiro entendendo o que é condição normal de temperatura e pressão. Esse normal não quer dizer normal, trivial, simples e repetitivo, não é isso. Esse normal vem de norma, de normatizado, de norma padrão, tá? Vocês sabem quais são as condições normais de temperatura e pressão, não sabem? A temperatura tem que estar em 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e a pressão é de 1 atm. Lembrou? Então, vamos continuar. O que o Avogadro percebeu? Que quando ele trabalhava com 1 mol de gás hélio, o balãozinho ficava leve, porque qual é a massa de 1 mol de gás hélio? Olha aí na sua tabela periódica. Nós já vimos lá em cima. Não vai dar 4 gramas? Quando ele trabalhava com 1 mol do gás oxigênio, era bem mais pesado. Olha aí na sua tabela periódica e me diz qual é a massa de 1 mol de oxigênio. Não dá 32 gramas? E para a amônia, 1 mol já era um pouquinho mais leve, porque 1 mol de amônia, nós já vimos lá, é fácil de fazer a conta, dá 17 gramas, correto? O que ele observou? Que não importava qual era o gás que estava lá dentro. Toda vez que ele trabalhava nas condições normais de temperatura e pressão, o volume dos gases era sempre o mesmo. A massa variava, mas o volume era sempre o mesmo. Não é interessante? Então, ele tinha balões com volumes iguais, com massas diferentes. Nós chamamos esse volume de volume molar. Lógico, é o volume de 1 mol. Então, todas as vezes que você estiver trabalhando com gases a 1 atm, que é a pressão atmosférica no nível do mar, 0 graus Celsius, o volume sempre será de 22,7. Você pode encontrar por aí em alguns livros antigos 22,4. Essa medida teve um pequeno ajuste faz poucos anos, deve ter uns 10 anos que teve esse pequeno ajuste. Como as medidas de pressão no mundo, nem todo mundo usa o atm, tem gente que usa Pascal. Então, para uniformizar esses valores, esse ajuste foi feito. Então, hoje em dia, a gente usa o volume molar de 22,7 litros. Então, repetindo, o que é volume molar? É o volume que qualquer gás ocupa, 1 mol,
se estiver a 0 graus Celsius e 1 atm. Volume molar. Você já sabe o que significa a palavra molar. 1 mol, correto? Legal, assim, interessante isso, né? Vamos ver se você entendeu mesmo. Tem aqui um balãozinho cheio de amônia, certo? Então, você já sabe que 1 mol, se você quiser expressar em massa, você tem que ir lá na tabela periódica verificar a massa molar do elemento e, se for uma molécula, somar as massas dos elementos que compõem a molécula. E a unidade de massa molar é grama por mol. Massa molar. Então, o que está escrito aqui é massa molar. Se você está trabalhando com gases, nas CNTP, você pode também determinar o volume que ocupa esse gás. 1 mol de qualquer gás tem 22,7 litros por mol. Gente, desculpa, eu não achei uma figurinha atualizada. E se você quiser saber quantos átomos ou quantas moléculas tem ali dentro, é o padrão. O que é 1 mol? 1 mol significa 6 vezes 10 é 23. Átomos ou moléculas, depende do que você está trabalhando. Então, para esse balãozinho aí do lado, eu disse que aí esse balão está com uma massa de 170 gramas de gás amônia nas CNTP. E eu te pergunto, quantos mols tem dentro desse balão? Qual o volume que tem esse balão em litros? E quantas moléculas de gás amônia tem aí dentro? Faça suas contas e confere com as minhas respostas. Deu certo? Então quer dizer que você está com a memória boa? Não? Então preste atenção. Amônia, NH3. Eu fui na tabela periódica, fui lá, fiz as contas. Nitrogênio 14, 3 hidrogênios. A massa de 1 mol é 17 gramas. Se tem 170 gramas, tem 10 mols. E a partir daí eu fiz o resto. Ele é um gás, está na CNTP, tem 10 mols. Qual é o volume? 10 vezes aquele volume molar. E tem 10 vezes mais moléculas ali dentro. Foi bom para você? Faça a nota de aula, está cheia de exercícios e tem exercício específico de abundância relativa de isótopos. Faça a lista de exercícios também, tá bom? Até a próxima aula, gente. Bom feriado!